Imagine-se de pé diante da grandiosidade das pirâmides, sentindo o peso de milênios de história. O Antigo Egito, uma civilização que floresceu por eras, foi governado por figuras lendárias, os faraós. Eles não eram apenas líderes, mas seres divinos, pontes entre o mundo dos homens e o reino dos deuses. Com um poder quase ilimitado, suas vidas e mortes deram origem a mitos e lendas que ecoam até hoje. Histórias de magia, maldições e o sobrenatural, que se entrelaçaram com a própria essência do Egito. Hoje, vamos mergulhar em 5 dessas narrativas fantásticas, explorando os véus que separam a história da lenda e o real do místico. Nossa primeira parada é a lenda mais famosa de todas, a maldição de Tutancâmon. Em 1922, a descoberta da tumba intocada do faraó menino por Howard Carter e Lord Carnarvon chocou o mundo. Mas a euforia rapidamente deu lugar ao temor quando Carnarvon, financiador da expedição, morreu misteriosamente semanas depois da abertura da tumba. A imprensa mundial explodiu com a história de uma maldição antiga, destinada a punir qualquer um que perturbasse o sono do faraó. Mais de 20 outras mortes, ligadas direta ou indiretamente à expedição, foram atribuídas à maldição. Será que Tutancâmon realmente se vingou? Ou foi a histeria da mídia e a própria fragilidade da saúde humana que teceram essa trama sombria? Independentemente da verdade, a história da maldição de Tutancâmon permanece como um aviso assustador contra a perturbação dos mortos. Para os egípcios, o faraó não era apenas um homem, mas um deus vivo, uma encarnação de Horus, o deus falcão, protetor da terra e da justiça. Essa crença na divindade do faraó não era apenas simbólica, ela era a base de sua autoridade. Acreditava-se que o faraó mantinha o Ma'at, a ordem cósmica, garantindo a prosperidade do Egito e a harmonia entre o céu e a terra. Ele era o único intermediário entre os homens e o panteão de deuses, o que conferia a ele um poder e uma responsabilidade imensos. Essa linhagem divina não era apenas um status, era um fardo sagrado, e cada faraó se esforçava para viver à altura dessa expectativa, sabendo que seu reinado refletia a vontade dos próprios deuses. Essa crença moldou a sociedade, a arte e até mesmo a guerra. Entre os faraós mais lendários, poucos se igualam a Ramsés II, o Grande. Ele não era apenas um rei, mas um guerreiro lendário, cujas proezas em batalha se tornaram mitos. A Batalha de Kadesh contra os hititas é um exemplo vímpido. Embora o resultado real seja debatido por historiadores, Ramsés II a retratou em seus templos como uma vitória esmagadora, onde ele, sozinho, guiado pelos deuses, reverteu uma derrota iminente. Essas narrativas grandiosas serviam para solidificar sua imagem como um líder invencível, um faraó abençoado pelos céus. Ele era mais do que um general, era um instrumento da vontade divina, e suas conquistas eram prova de seu favor com os deuses. A mitologia ao redor de Ramsés II transformou um monarca em um herói épico, cujas proezas ecoam até hoje nos anais da história. A história de Hatshepsut, uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó, é uma lenda por si só. Em uma sociedade dominada por homens, ela ascendeu ao poder e governou com uma autoridade sem precedentes. Para legitimar seu reinado, ela não se escondeu atrás de sua feminilidade. Ela se apresentou como um faraó masculino completo, usando a barba cerimonial e as vestes tradicionais. Isso não era uma negação de seu gênero, mas uma afirmação de seu direito divino ao trono. A lenda de Hatshepsut é uma prova de sua inteligência, ambição e resiliência, desafiando as normas de sua época para forjar um legado que perdurou por milênios. Sua história nos lembra que a lenda pode ser moldada pela vontade e pela determinação. Nossa próxima lenda nos leva a um faraó que desafiou o próprio tecido religioso do Egito, Akhenaton. Em uma civilização onde múltiplos deuses eram venerados,
Akhenaton tentou impor a adoração de um único deus, o Aton, o disco solar. Essa revolução religiosa foi radical e sem precedentes, e as lendas em torno dele são de um visionário, ou talvez um herege, que tentou reescrever a fé de seu povo. Ele mudou a capital, criou uma nova forma de arte e alterou os rituais sagrados. Sua tentativa de monoteísmo foi um experimento ousado, e as histórias de sua heresia e a subsequente restauração do politeísmo por seu sucessor, Tutankhamon, mostram o poder da tradição contra a inovação radical. A lenda de Akhenaton é a de um faraó que ousou ir contra tudo que era conhecido. A lenda da imortalidade através da mumificação é uma das mais profundas do Egito. Os faraós e os egípcios não temiam a morte como o fim, mas como uma passagem para uma existência eterna. A mumificação não era apenas um ritual, mas um processo mágico e científico que visava preservar o corpo para que a alma pudesse retornar a ele. Acreditava-se que o corpo era o receptáculo da alma, e sem ele, a imortalidade era impossível. As lendas contam sobre os intrincados rituais, os feitiços recitados e os amuletos colocados na múmia para protegê-la em sua jornada pelo submundo. Era uma promessa de vida contínua, uma esperança de reencontrar os entes queridos no campo de juncos, o paraíso egípcio. Essa lenda da imortalidade moldou a própria essência da cultura egípcia. Além das figuras dos faraós, há a lenda das pirâmides como repositórios de segredos e poderes ocultos. Não eram apenas túmulos. Eram vistas como máquinas cósmicas, alinhadas com as estrelas, capazes de canalizar energias divinas. A precisão de sua construção, ainda hoje um enigma, alimentou a crença de que foram erguidas com a ajuda de conhecimentos além da compreensão humana comum, talvez com a intervenção direta dos deuses ou de uma sabedoria ancestral perdida. Histórias de passagens secretas, armadilhas místicas e até mesmo o poder de pirâmides em rejuvenescer ou curar foram tecidas ao longo dos séculos. Essa lenda transcende o faraó individual, conectando a civilização egípcia a um conhecimento místico universal. A lenda do tesouro escondido e das tumbas inexploradas continua a alimentar a imaginação de caçadores de tesouros e arqueólogos. A descoberta da tumba de Tutankhamon, quase intocada, mostrou o que ainda poderia estar escondido sob as areias do Egito. Lendas de câmaras secretas, tesouros colossais e múmias ainda esperando para serem reveladas persistem. Essas histórias não são apenas sobre ouro e joias, mas sobre o conhecimento perdido, os segredos dos faraós e a possibilidade de desvendar mais mistérios sobre essa civilização fascinante. A busca por esses tesouros e tumbas é a busca por uma conexão mais profunda com o passado, um desejo de tocar a história e de desvendar os últimos segredos dos faraós. As lendas e mitos sobre os faraós e o Antigo Egito são mais do que meras histórias. Eles são a alma de uma civilização que continua a nos fascinar. Eles nos mostram a profunda conexão dos egípcios com o divino, seu entendimento da vida e da morte, e seu desejo de deixar um legado eterno. Embora o tempo tenha passado e muitos faraós sejam agora apenas nomes em livros de história, as lendas que os cercam continuam a inspirar, a intrigar e a nos fazer sonhar com um tempo de deuses e reis. Elas nos lembram que, em algum nível, a humanidade sempre buscou significado, transcendência e uma conexão com algo maior que nós mesmos. E assim, a magia dos faraós continua a viver, não apenas nas pedras e pirâmides, mas nas histórias que contamos e recontamos.